Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Está no ar o Movimento Crítico. Eu me chamo Emerson e hoje vamos tratar de um assunto que está sendo um problema de saúde pública no momento, que é o tal do uso das canetas emagrecedoras, né? Principalmente, mais especificamente, o tal do Monjaro. Antes de iniciar esse vídeo, peço a vocês para curtir, comentar e compartilhar. E para aquelas pessoas que não são inscritas, se puderem se inscrever, desde já fica meu agradecimento. E antes de entrar no assunto principal desse vídeo, é importante a gente entender, né, e contextualizar um pouco, né? A gente sabe que o exercício físico ele faz bem para a saúde. E isso não é novidade nem opinião para ninguém. É um consenso científico. Sabemos que o exercício ele reduz o risco de doenças, melhora a funcionalidade, a autonomia e também a qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade em que há uma propaganda, né, em relação ao corpo. E esse corpo ele virou tipo uma obrigação moral, onde ele tem que ser magro, definido, produtivo e jovem. Então, quando isso acontece, esse corpo não corresponde, ou quando esse corpo não corresponde ao padrão esperado, começam a surgir os atalhos, anabolizantes, hormônios e medicamentos usados fora do contexto clínico. E hoje eu quero conversar mais especificamente com vocês sobre isso. Não com moralismo, nem com sensacionalismo, mas com base em ciência e saúde coletiva. Então a pergunta que guia esse vídeo é simples. Essa questão, ele é cuidado em saúde ou apenas uma promessa rápida com risco real? Para entender isso, o que são os anabolizantes, né? Os esteroides anabolizantes androgênicos são hormônios sintéticos derivados da testosterona. Na medicina, eles existem e têm indicações muito específicas, né, e debilitadas e com base no quadro daquela pessoa. O problema começa quando esse uso ele sai do campo clínico e passa a ser feito sem prescrição, sem acompanhamento e muitas vezes sem saber exatamente o que está sendo usado. No imaginário das academias e das redes sociais, eles aparecem como uma solução rápida: ganhar músculo, secar a gordura, melhorar a aparência, mas o corpo humano não funciona como propaganda. E quando se fala em anabolizante, muita gente pensa só em hormônio desregulado, mas os riscos vão muito além disso. A literatura científica mostra a associação com aumento do risco cardiovascular, alterações importantes no colesterol, hipertensão, sobrecarga hepática e infertilidade. Além disso, aparecem efeitos psicológicos relevantes: irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos e comportamento impulsivo. Ou seja, não estamos falando de efeitos pequenos ou pontuais, é um conjunto de riscos que se acumulam ao longo do tempo. E agora, pessoal, entra aqui um ponto que precisa dito com bastante clareza e eu também preciso da atenção de vocês. Segundo a reportagem da Agência Brasil, uma operação em 2025 terminou com 15 pessoas presas e mais de 2.000 frascos de anabolizantes apreendidos, vendidos pela internet. Esses produtos eram fabricados sem qualquer fiscalização da Anvisa, que é um órgão do SUS, e o mais chocante disso tudo, o dado mais grave, é que em alguns frascos foi encontrada a substância chamada benzoato de bertila, que é usada especificamente para matar piolhos. Então isso muda completamente o debate. Não estamos falando só de usar ou não usar hormônios. Estamos falando de pessoas que podem estar injetando substâncias tóxicas sem nem saber. Por isso, os órgãos oficiais alertam: o consumo de anabolizantes sem indicação médica é prejudicial e perigoso. E assim, pessoal, eu quero falar com vocês também um dado bastante preocupante, né, em relação ao uso de anabolizante e o risco de morte, né? E assim, um estudo observacional de grande porte citado pela Associação Paulista de Medicina acompanhou por cerca de 11 anos mais de 1.000 homens usuários de esteroides anabolizantes, comparando com dezenas de milhares de não usuários. E o resultado mostrou o seguinte: o risco de morte entre usuários foi cerca de 2,8 vezes maior. Então é interessante você observar e ter um cuidado em relação a fazer o uso, né, indiscriminado desses produtos, né, sem checar as informações, sem ler as notícias, né, sem ler estudos, né, que mostram que tem mais malefícios do que benefícios no uso indiscriminado dessas substâncias. Então, muito cuidado, pessoal. Outra relação que pode acontecer com usuários de esteroides anabolizantes é em relação à sua saúde mental, né? Então, estudos mostram que a prevalência de sintomas depressivos, alterações de humor e sofrimento psíquico também aumenta com relação a essa questão do uso dos anabolizantes.
E não, então não é só o corpo que sofre, né, com essa sobrecarga, a mente também ela entra nesse processo. Então uma coisa está ligada à outra. E pessoal, quando a gente junta tudo isso, risco cardiovascular, mercado clandestino, substâncias tóxicas, aumento do risco de morte e impacto psicológico, fica claro que isso não é cuidado em saúde, e nunca foi. Isso é lógica de atalho, resultado rápido, sem processo, sem responsabilidade nenhuma. Quem vende é quem lucra. Quem usa assume o risco. Então, pessoal, muitas vezes esse risco é muito alto. Então, aqui embaixo vou deixar as fontes para vocês lerem o quanto de prejuízos na sua saúde pode ter em relação ao uso dessas substâncias de maneira indiscriminada. Nesse ponto do vídeo, eu entro no assunto específico, né, na temática principal, o Monjaro e essa medicalização, né? Então, esse medicamento ele foi criado, né, foi desenvolvido para tratar diabetes do tipo 2 e obesidade, com indicação clínica legítima. O problema não é o medicamento em si, é quando ele passa a ser usado como solução estética fora do contexto clínico. Outra questão importante que eu quero mencionar aqui para vocês é em relação a essas tais canetas emagrecedoras. E temos um alerta importante da Anvisa, onde notificou que recentemente aqui no Brasil, segundo dados do Sistema Oficial de Farmacovigilância, o Vigimed, já foram registradas mais de 200 notificações suspeitas de pancreatite associada ao uso das chamadas canetas emagrecedoras, como semaglutida, lilaglutida e tezipartida. O dado mais grave é que há 6 suspeitas, né, de mortes em investigação associadas ao uso desses medicamentos no país. Pancreatite, pessoal, para quem não sabe, é uma inflamação grave do pâncreas, que pode evoluir rapidamente e levar à morte. A própria Anvisa reforça: esses medicamentos não são isentos de risco e devem ser usados apenas com indicação clínica e acompanhamento médico rigoroso. Então, pessoal, quando a promessa era vir emagrecimento rápido, sem cuidado, a gente sai da saúde e entra numa zona bastante perigosa. E assim, pessoal, eu mencionei o corpo masculino, mas também o corpo feminino é muito afetado tanto pela indústria da moda, dos cosméticos e também a indústria farmacêutica. Então, um dos relatos que apresentam em um dos estudos mostram uma maior presença de mulheres tendo os eventos mais adversos com o uso dessas canetas emagrecedoras. Então, não é apenas uma coincidência, né? O corpo feminino historicamente sempre foi mais cobrado, mais vigiado e também mais controlado. A indústria da moda, dos cosméticos e parte da indústria farmacêutica ajudam a sustentar um padrão corporal magro, jovem e permanente. Então, esse padrão não nasce da ciência e da saúde, ele nasce do mercado. Então, a literatura chama isso de medicalização da vida. Problemas sociais e culturais sendo tratados como falhas biológicas individuais. O problema não é só o remédio, é o modelo de corpo que exige o remédio. Aqui também cabe uma autocrítica em relação à própria área da educação física, né? Principalmente quando a área ela se reduz apenas à questão da estética e da performance. Não que a estética não seja importante dentro da área da educação física. Mas isso, quando é mal fomentada, acaba que ajudando a alimentar uma ideia da corpolatria, ou seja, o culto ao corpo de forma exagerada. Então o exercício ele deixa de ser um cuidado e acaba virando uma cobrança. A educação física ela deve ser alinhada à saúde coletiva e precisa defender o processo, continuidade, funcionalidade, prazer e contexto de vida. O exercício físico não deve ser uma forma de punição corporal, é direito e cuidado em saúde. E daí a gente entra na questão da saúde coletiva, e ela nos ensina que ninguém faz escolhas no vazio. Falar de corpo, exercício, medicamentos é falar também de trabalho, tempo, renda e acesso a políticas públicas. Enquanto se vendem soluções individuais rápidas, faltam espaços públicos adequados, profissionais suficientes e acompanhamento contínuo. Isso não é falha individual, é uma questão estrutural e social. Então é importante a gente defender uma ética, né, em relação, antes de usar, né, qualquer substância, procure informação confiável e profissionais qualificados. Desconfie de promessas rápidas e de produtos vendidos fora de canais oficiais. Seu corpo, pessoal, não é laboratório, seu corpo não é mercadoria. E o cuidado em saúde é um processo. E processo, ele exige, precisa de tempo, planejamento e organização. E para as considerações finais desse vídeo, fica a seguinte provocação. Quem está definindo hoje o corpo ideal? A ciência ou o mercado? Se esse vídeo te ajudou a pensar com mais cuidado, comenta, compartilha e fortalece esse debate. Porque se tudo é movimento,
buscar informação confiável e profissionais capacitados também faz parte. Um grande abraço, pessoal, até mais e valeu!